Olá, hoje nós vamos falar sobre o Tantra, o quanto essa tradição milenar pode ser um propulsor na jornada em busca pela iluminação espiritual, e que ele vai muito mais além da forma como geralmente ele é retratado nas grandes mídias, como uma técnica sexual ou uma técnica de prazer, e que isso não é nem 1% do que seria o Tantra de fato. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo nesse vídeo. Oi, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre a tradição do Tantra. Primeiro, como de costume, vamos ao significado da palavra. Tantra é uma palavra que vem do sânscrito, que significa algo como fio ou teia, no sentido de algo que se expande, se referindo a uma tradição filosófica que possui um conjunto de ensinamentos e escrituras que nos ensinam a obter uma realização espiritual, ou a união com o divino, sendo considerado um processo iniciático avançado, no sentido de que há toda uma estrutura de estudos, processos, práticas e rituais que podem acelerar o seu processo de transcendência ou evolução espiritual. Portanto, o Tantra ele é um caminho esotérico, onde há um contato com ensinamentos profundos sobre a realidade, onde podemos fazer até um paralelo ali com o caminho iniciático da magia ou da própria Cabala judaica. Mas, assim como outros conceitos orientais, há diferenças e particularidades do Tantra hinduísta comparado ao Tantra budista. E nesse vídeo vou tentar trazer ali um resumo e um pouco dessas duas vertentes, mas que obviamente não vai ter como se aprofundar, porque é um assunto muito vasto, complexo e existem várias escolas tântricas, cada uma com as suas particularidades. Mas o que nós vamos ver aqui é o cerne do tantrismo. E também, como de costume, esse é um conceito, é uma tradição que foi bastante deturpada quando chegou na nossa cultura ocidental, sendo hoje muito mais associado às práticas de massagens eróticas ou técnicas que visam o prazer sexual, mas que essas, por si só, já são interpretações bem equivocadas sobre essa tradição que é riquíssima. E eu vou explicar como aconteceu esse ruído ali de comunicação e que isso não é considerado nem 1% do que seria considerado de fato o Tantra, seja ele tanto o hindu quanto o budista, e que inclusive até essa pequena parte ela foi interpretada de uma forma errônea. Vamos falar um pouco mais agora sobre o Tantra hindu. E na tradição hinduísta, compreende-se que no universo manifesto, tudo contém a presença de duas forças cósmicas, que são chamadas de Shiva e Shakti, sendo Shiva uma expressão ativa ou masculina desse princípio, e Shakti a sua expressão feminina ou passiva. E quando nós falamos sobre masculino e feminino no contexto esotérico, não estamos nos referindo ao sexo biológico, mas sim de forças complementares necessárias para a geração de algo. E esses termos, masculino e feminino, são ideias que nós compreendemos de uma forma bastante rasa também, pois nós carregamos uma interpretação muito estereotipada sobre esses princípios ou sobre esses termos, por vezes até de uma forma mais machista ou misógina. Por isso que eu costumo evitar esses termos nos meus vídeos, mas eu estou contextualizando aqui para ficar mais fácil da gente continuar desenvolvendo esse vídeo. E essas forças cósmicas, tanto Shiva quanto Shakti, por estarem presentes em tudo que é manifesto, inclusive em nós humanos, seja no aspecto físico, mental ou espiritual, o objetivo último do Tantra, que seria essa união com o divino, é através do equilíbrio e da união dessas duas forças alcançar esse estado de transcendência, para que possamos retornar à nossa origem divina, onde não há uma separação desses polos, dessas forças, onde há uma unidade, uma totalidade ou uma integração, e que essas forças representam aspectos simbólicos de um processo interno, um estado psíquico a ser alcançado, semelhante ao que o Jung falava sobre ânima e ânimos, e o processo de integração. E esse processo, ele é estritamente individual. Não há alguém ou algo que possa realizá-lo por você. Então, mesmo através do celibato, que é a prática e conduta mais comum nos monastérios, de onde essa filosofia foi desenvolvida e é mais praticada, mesmo sob essa condição, é possível realizar a união dessas duas forças, desses dois princípios cósmicos. É um processo de
de alquimia interna que é realizado. E esse processo, por ser um processo iniciático e também avançado, ele geralmente é transmitido de um mestre para um aprendiz. Por isso também ele é chamado como Tantra no sentido de ser uma teia em expansão, pois ele é um conjunto de conhecimentos, é uma carga energética que é transmitida de alguém que já pratica há muito tempo para alguém que está interessado e que está apto a realizar e começar a praticar essa tradição, onde nesse processo há estudos vastos e complexos e diversas práticas e rituais para alcançar esse estado de união com o divino. E é claro que demanda uma boa dedicação e tempo de prática. E além de ser um processo bastante intenso, pois ele demanda uma estrutura psicoespiritual da pessoa que o pratica. E nessas escolas tântricas, são realizados estudos e a leitura dos textos sagrados, aprende-se meditações específicas, técnicas de respiração que podem levar a estados alterados de consciência, mantras, asanas, que são posições que nos auxiliam a desenvolver um estado de foco e concentração, e também as práticas esotéricas com as divindades. Uma das práticas conhecidas do Tantra hindu, que já seria uma técnica para quem já está ali nessa tradição há um bom tempo, por ser considerada uma técnica avançada, que demanda tanto um preparo físico quanto psicológico, é o despertar da Kundalini, ou Kundalini, que é um termo em sânscrito que significa serpente enrolada, e se refere a uma espécie de energia criativa que fica latente ou adormecida na base da nossa coluna vertebral, ou no nosso chakra básico, fazendo um paralelo aí com os chakras. E esse despertar da Kundalini seria o desenrolar dessa serpente, que obviamente é uma metáfora, pois a serpente ela simboliza a sabedoria, força ou energia divina, no caso que habita em nós. E essa energia, quando ela é despertada, ela sobe pela nossa coluna vertebral, passando por todos os nossos chakras, como se fosse um elevador em alta velocidade, subindo ali pelos andares de um prédio, ou até mesmo como um rojão, um foguete, por exemplo. E ela faz esse percurso até chegar ao nosso chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça, e assim energizando todos os nossos chakras. E esse despertar, ele pode gerar benefícios como uma elevação espiritual, no sentido de uma ampliação de consciência, auxiliando a se alinhar com a sua própria essência, com o seu verdadeiro eu, ampliando certas capacidades espirituais e mentais e principalmente ampliar ali a sua sensibilidade espiritual. Mas quando ela não é feita de forma apropriada, com os devidos preparos e cuidados, com as devidas ritualísticas, por quem tem uma boa experiência já nessa tradição, ela pode ter um efeito totalmente inverso e bastante negativo, ampliando traumas e distúrbios mentais, principalmente se há algum transtorno não tratado ali, gerando desequilíbrios emocionais ou até mesmo outros danos relacionados às funções de cada chakra, como desequilíbrios fisiológicos ou até mesmo doenças. Pois caso ao realizar esse despertar e algum desses chakras não estiverem devidamente preparados ou equilibrados, seria como se esse elevador em alta velocidade encontrasse um obstáculo no caminho, ou como se você acendesse o rojão em um local fechado, ou um foguete encontrasse um obstáculo ali no seu percurso. O estrago que isso pode causar é imenso, podendo gerar até efeitos irreversíveis, dependendo do caso. E é por esse motivo que essa prática é uma prática avançada e que demanda anos de treinamento e estudo. Pois assim como a serpente ela também simboliza a ascensão espiritual e a cura, ela pode representar na sua contraparte, em desequilíbrio, a queda e a doença. E agora falando um pouco mais sobre o budismo tântrico ou o budismo tibetano, que segue também essa mesma estrutura esotérica, nele é bem característico você encontrar práticas com divindades, tanto divindades pacíficas quanto as divindades iradas, que são manifestações de Budas, sincretismos realizados com o hinduísmo, ou até mesmo de espíritos do xamanismo tibetano que foram absorvidas ali pelo budismo, cuja tradição xamânica se chama Bon, B-O-N, que era a tradição espiritual de origem do Tibete, antes do budismo chegar lá, é claro. E essas divindades iradas, elas chamam bastante atenção, pois têm aparências mais medonhas, causando esse impacto maior pela sua aparência horripilante ou agressiva, mas que essas aparências e essas divindades escondem verdadeiros mistérios e segredos profundos sobre o caminho da iluminação, e que também são consideradas práticas mais avançadas, onde há iniciações específicas para cada uma dessas divindades,
onde através da iniciação com o mestre você recebe mantras, símbolos e mudras que representam e que estabelecem uma conexão com cada uma dessas divindades. E falando nisso, além da meditação, que é uma prática bastante característica do budismo de modo geral, no budismo tibetano é muito forte, além dessa prática, a prática com os mantras, mudras, escrituras sagradas que são utilizadas de diversas formas, e também o exercício da visualização, além também das práticas de devoção a essas divindades, que envolvem ali ritualísticas específicas e também oferendas. Para algumas escolas tântricas, tanto hinduístas quanto budistas, há uma certa veneração da figura feminina, por conta da sua capacidade de gerar vida, ou como princípio de manifestação, postura muito semelhante a algumas civilizações antigas matrilineares, que eram civilizações que também tinham a figura feminina como uma figura de veneração e poder mágico. E dentro dessas tradições também há a representação das divindades femininas, tanto pacíficas quanto iradas, e cada uma ali reservando seus próprios mistérios e segredos também, seja no Tantra hinduísta ou no Tantra budista. E esse aspecto feminino no tantrismo é concebido também como uma representação do mundo manifesto. Em paralelo, poderíamos até fazer uma comparação com a deusa Gaia do panteão helênico, que seria o planeta Terra em forma de divindade, compreendendo que a materialidade, ou o mundo manifesto, é parte essencial também desse processo de aceleração espiritual, ou aceleração para alcançar a iluminação, onde não há a negação, demonização, ou uma busca por libertação do mundo material, como se fosse uma espécie de prisão, mas sim a utilização dele e o que contém nele como potência e propulsor para alcançar a iluminação espiritual. Então, a materialidade ela não é demonizada. Ela é considerada como uma das chaves para alcançar a transcendência e a união com o divino nessas tradições. Logo, os desejos, os instintos, os medos, os prazeres e os vícios eles são todos reinterpretados nessas tradições e utilizados como elementos a favor da busca pela iluminação e da transcendência espiritual. E detalhe que quando a gente fala de prazer aqui, a gente não se limita apenas ao prazer sexual, que é uma redução muito grande que a gente faz desse termo, mas o prazer no sentido de que envolve atos satisfatórios, como você beber um copo de água gelada no calor, ou quando você ouve a sua música favorita, de poder apreciar e comer seu prato favorito de comida, ou até mesmo estar em lugares ou com pessoas que você aprecia. E apesar desse caminho ser tentador, tanto no sentido positivo quanto negativo da palavra, ele também é mais difícil, pois exige um grau considerável de maturidade do adepto, pois nessa sutileza entre equilibrar as questões do mundo material com o mundo espiritual no dia a dia, é muito fácil se perder e acabar cedendo somente aos nossos instintos, prazeres, medos e vícios. Então é como se você fosse andar ali numa corda bamba, onde se você não manter o equilíbrio, você pode acabar cedendo para um extremo ou para o outro, ou até mesmo acabar caindo. E essa é uma das maiores sacadas do Tantra, mas é onde muitas pessoas não preparadas também se perdem facilmente, caso não haja uma estrutura psicoemocional e espiritual desenvolvida. E é daí também que vieram as interpretações e traduções equivocadas desses manuscritos sagrados do Tantra, quando eles foram traduzidos e trazidos para a nossa cultura ocidental, e uma deturpação desses textos, onde o prazer, especificamente o sexual, foi colocado como ponto principal e como pretexto para alcançar uma iluminação espiritual. E foi a partir disso, e com alguns movimentos espirituais ali, que surgiram essas técnicas de massagens tântricas e outros devaneios ali que utilizaram da má compreensão e reducionismo de uma tradição riquíssima, como uma forma de explorar, enganar ou até mesmo praticar abusos contra outras pessoas. Isso é claro quando a pessoa ela não é somente um ignorante em relação a essa tradição. E de onde possivelmente veio esse recorte e essa interpretação equivocada? No tantrismo hindu, existe uma prática muito específica, que é uma prática sexual, como um dos meios de se obter um estado momentâneo de união divina, mas que é realizado dentro de um contexto e um certo tempo de prática específico, onde há devidas purificações e sendo realizado com um parceiro ou com uma parceira fixo, e que já há algum grau ali de intimidade muito grande estabelecido entre essas duas pessoas, sendo esse ato uma espécie de emulação da união das forças cósmicas de Shiva e Shakti,
para alcançar momentaneamente ali esse estado de união com o divino. Mas é uma prática para quem já tem uma longa caminhada nessa tradição, grande preparo e principalmente maturidade, pois não é um ato com foco no prazer. E também é um dos milhares meios de se alcançar esse estado de consciência, e não o principal. E como eu disse, sob condições muito específicas. Não é algo que acontece apenas em um final de semana. Pois assim como eu citei, a maior parte desses praticantes sérios realizam suas práticas sozinhos, alguns até em condições de celibato, em monastérios, até porque ninguém pode fazer o trabalho de alcançar a iluminação espiritual por você, a não ser você mesmo. E você sabia essas informações sobre o Tantra, sobre do que se trata essa tradição de fato? Deixa aqui nos comentários. Ou até mesmo se você não sabia, tinha uma compreensão mais popular, vamos dizer assim, do termo, deixa aqui o que você achava que era também. E caso você tenha gostado, deixa seu curtir, se inscreva nesse canal e compartilha com seus amigos. E um abraço e até a próxima.